Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Amanda e vamos começar mais uma aulinha. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o uso dos advérbios, do verbo e do advérbio. Lembrando, terceiro ano, que todos os conteúdos que vocês veem são matérias revisionais. Então, aqui o livro de vocês ele também apresenta dessa forma, um meio mais como revisão. Ele não vai detalhar todas as coisas, cada forma verbal. Ele cita e mostra como que é. Então, eu vou fazer referente ao livro de vocês, tá bom? Então, bora lá. Uso dos verbos. É muito comum, gente, em qualquer fala, em qualquer aula de comunicação, usar verbos. É praticamente impossível em uma comunicação entre duas pessoas não utilizar verbos. Tudo que eu falo, tudo que gira a minha comunicação, ela tem o uso dos verbos, então não tem como. E o advérbio ele vem junto também de brinde. Não necessariamente tudo que eu vou falar terá um advérbio. Quando eu falei necessariamente, eu tenho um advérbio de modo. Então, nem tudo que eu falo ou me comunico usará advérbios. Mas também os advérbios eles têm um papel fundamental, tanto na fala e tanto na escrita. Vale lembrar, galera, que Enem, em questão da redação do Enem, ele pede muito o uso dos verbos. A classificação correta dos verbos, a conjugação correta dos verbos, pretérito, presente e futuro. Então, vocês têm sim que saber isso e dominar muito bem isso. O terceiro ano é uma revisão, não tem como eu, como professor de gramática ou qualquer outro professor de gramática, não consegue detalhar todo esse conteúdo em apenas um único ano, que é o do terceiro ano. A gente pincela, traz uma boa revisão, uma boa formação para vocês do conteúdo, mas aí tem que partir de vocês também ao intuito de ir atrás, buscar, querer aprender mais, chegar em nós, professores, querendo tirar dúvida. Terceiro, não esqueça, vocês estão no ano de Enem, então é bastante importante que vocês estudarem. Eu sei que estamos num momento difícil, que é quarentena, mas é necessário. A aula já vai ficar um pouquinho mais longa, porque eu vou passar esse capítulo todo. Semana que vem, eu vou passar só uma pincelada no conteúdo. Pincelada assim, em forma de exercícios. Eu vou pegar alguns exercícios do livro e vou resolver com vocês. Hoje é 17. Eu tô gravando essa aula hoje no dia 17. A tarefa que eu vou passar pra vocês têm que me entregar no dia 23. Porque eu tenho que estar com todas as notas de vocês fechadas no dia 25. Então, vocês terão a tarefa do livro e uma lista de exercícios que tem o valor da prova, que é 5 pontos. E vai ser exercício simples, muitos são de marcar ou serão escritos, tá bom? Interpretação. E vocês têm que me enviar no dia 23. Então, o espaço de entrega é menor? Sim. Vai ser talvez mais corrido o processo da semana, sim. Mas pense também no nosso caso, nós temos que fechar a nota de vocês para o dia 25 para a escola estar entregando para vocês. Para assim todos, se Deus quiser, entrar de férias no dia 1º, ok? Então, bora lá. Uso dos verbos e advérbios. O que vocês precisam saber sobre verbos e advérbios, gente? Verbos é tudo aquilo que pratica ação ou se encontra num estado ou num estado contínuo ou demonstração de fenômeno da natureza. Quando eu for estudar verbo, eu tenho que deixar bem claro que a gente vai estar, o próprio livro fala, relembrando que as flexões de tempo e modo e verificando como avalia a relação verbal dos verbos no texto. Então, verbo eu sempre vou olhar as flexões de tempo e modo, sempre. Então, vamos lá. Modos e tempos verbais. Veja a seguir uma tabela com as formas simples e compostas em que os verbos se flexionam. Consulte-a sempre que tiver dúvida sobre a conjugação de determinada forma verbal.
Os verbos no indicativo, eu tenho alguns verbos que expressam valor no indicativo. Toda vez que vocês ouvirem falar de qualquer verbo no indicativo, vocês têm que ter em mente o quê? Que ele vai exprimir certeza, precisão do falante sobre o fato que está sendo apresentado. Então, ele tem a função de exprimir certeza, precisão do falante sobre o fato apresentado. Eu tenho presente. Normalmente no indicativo, o verbo no presente, ele sempre vai estar marcado. Presente indicativo. Eu estudo, tu estuda, ele ou ela estudam, nós estudamos e assim por diante. Ele tem um fato que é no presente. Eu estudo, tu estuda, ele ou ela estudam. Então, fato do presente. No indicativo, no pretérito, eu vou ter essas três divisãozinhas: pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais do que perfeito. O pretérito perfeito, ele se divide em dois, em simples e composto. Simples, eu estudei. Composto, tenho estudado ou terei estudado. Então, isso no pretérito perfeito. Ou tenhei estudado, tá bom? Entre parênteses, ele é uma outra composição, também pode entrar no composto. No imperfeito, eu só tenho uma forma, que é estudava. No simples, mais que perfeito, agora eu tenho simples e composto também. No simples é estudará, tinha ou havia estudado. Agora, o tempo futuro. Se eu tenho presente e eu tenho pretérito, que é passado, eu também tenho futuro. Eu tenho futuro do presente e futuro do pretérito. Como assim futuro do presente? Eu no presente pensando em algo futuro, e do pretérito eu no presente ou no futuro lembrando de algo do passado. Quando você fala daqui a 50 anos, eu vou pensar em como como era a minha infância. Como era a minha infância, supondo. Você está no futuro, imaginando algo no futuro, lembrando de algo do seu passado. Então, futuro do pretérito. Ambos eu vou ter o período simples e composto. Em ambos. No futuro do presente simples, a marca é estudarei. No composto, terei ou haverei estudado. Do pretérito, estudarei no simples, ou terei ou haveria estudado no pretérito. A diferença de terei aqui é o mesmo, mas aqui no sentido de haverei, e aqui no sentido de haveria, ok? Então, presta atenção nessas marcas. No subjetivo, eu tenho que o verbo ele vai exprimir atitude de incerteza, dúvida, imprecisão do falante perante o fato apresentado, tá bom? Eu vou ter o presente, estude. A diferença básica, gente, entre estudo para estude é muito grande. Eu tenho o pretérito e eu tenho o futuro. Eu tenho o pretérito e eu tenho o futuro. No pretérito eu tenho pretérito imperfeito, perfeito e o mais que perfeito também, bem demarcado entre si. No pretérito perfeito, no pretérito imperfeito, eu tenho simples, que é estudar, se. No pretérito perfeito, eu tenho o composto, que é tenho ou haja estudado.
No mais do que perfeito, eu tenho apenas o composto também, que nem o perfeito, que tivesse no sentido de houvesse, estudado. E no futuro eu tenho essa demarcação de simples e composto, que é estudar e tiver ou houver, tiver no sentido de houver, estudar, Eu tô marcando sempre a finalização para vocês terem em mente como que é essa finalização. E o imperativo eu tenho dois modos, o afirmativo e o negativo. Qual é a função do modo imperativo? Exprimir atitude de ordem, solicitação, convite ou conselho. Então, ele tem essa função. Ele vai estar sempre no imperativo afirmativo ou negativo. Ou ele vai expressar uma afirmação ou uma negação. Eu estudo, tu estuda, ele está afirmando. Não estudes. No momento de negação, ele vai vir com a palavra não antecedido ou algum advérbio de negação anteriormente do verbo imperativo que vai expressar negação. Bora lá. As formas nominais. Eu tenho o infinitivo. O infinitivo ele pode ser tanto pessoal ou tanto impessoal. Estudar. Impessoal, estudar e estudares. Então, o infinitivo eu gosto de falar que é a forma original, né? Ele vai estar no sentido tanto pessoal e impessoal. O gerúndio, normalmente eu gosto de falar que é quando ele tem a terminação NDO. E o particípio ado ou ido. Então, não tem dúvida. Estudando no gerúndio. Particípio estudar, ok? Os tempos primitivos e derivados. Eu tenho primitivo e derivado muito bem marcado nas formas verbais. O que seria o primitivo? Seria o verbo na forma original. O derivado seria essa derivação do verbo. Então, bora lá. Alguns desses tempos são classificados como primitivo e outros como derivados. Os derivados são aqueles que decorrem de uma forma verbal do tempo primitivo. Por exemplo, o presente do subjuntivo é formado pela primeira pessoa do presente do indicativo. Já o imperativo afirmativo se faz pelo acréscimo do S. Na segunda pessoa do presente do indicativo. As demais são iguais ao subjuntivo, tá bom, gente? Verbo por, supondo. O verbo por, ele se encaixa no presente do indicativo, imperativo afirmativo e no presente subjuntivo. Eu ponho, tu pões, ele põe, nós pomos, vós podes, acréscimo do S, eles põem, não tem o S. Agora, ele faz o acréscimo do M no presente do indicativo. No imperativo afirmativo, a ausência do eu, tu põe, ponha, ponhamos, ponde e ponham. E presente subjuntivo, que você sempre vai fazer a marca que eu ponha, que tu ponhas, que ele ponha, que nós ponhamos, que vós ponhais, que eles ou elas ponham. Por que eles marcaram aqui, gente, o radical aqui? O radical dessas palavras, que é o primitivo. Por que há essa marca aqui, gente? Porque é necessário vocês verem que aqui eu tenho eu ponho, que é a questão do meu primitivo aqui em cima, que é essa questão do meu primitivo. O que seria o derivado? A parte que não está com esse destaque, no caso, no caso, o O, que é a minha vogal temática aqui. Eu ponho. Então, eu tenho a minha palavra primitiva e eu tenho a minha derivação, que é o que? O nhas, o a, o amos, o ais e o ão. Como tá até marcado aqui para vocês. Então, o que é importante vocês verem isso? Que no presente subjuntivo é formado pela primeira pessoa do presente do indicativo. Então, o presente do subjuntivo
é formado pela primeira pessoa do presente do indicativo. Já o imperativo afirmativo se faz pelo decréscimo do S. Então, eu não tenho o decréscimo aqui, normalmente na sua composição, a falta do S. Na segunda pessoa do presente do indicativo, as demais são iguais ao substantivo. Então, ponho, pões, então ele faz essa marcação do radical bem própria aqui. O imperativo negativo se forma inteiramente do subjuntivo. Lembrando que o que é subjuntivo, gente? Exprime atitude, incertezas, dúvidas, imprecisão do falante sobre o fato. Então, subjuntivo aqui. Não existe a primeira pessoa no imperativo a partir da segunda pessoa. Isso está para ver que eles no imperativo aqui negativo ele permanece o radical da palavra, né? Ponhas, ponham e assim por diante. Meu computador tá travando um pouquinho, gente, me perdoa. E no presente subjuntivo você vai continuar fazendo a pergunta que eu ponha, que tu ponhas, que ele ponha e assim por diante. Sempre olhando as terminações deles, tá bom, gente? Sempre olhando as terminações. Sempre olhando as terminações. Vou até marcar aqui pra vocês. Tu, você, nós, vós ou ele. Você viu que aqui é vocês, mas ele também pode ser representado por ele ou ela, vocês, ou também representado pelo tu, dependendo do contexto que for usado. Já o futuro do subjuntivo é formado pela terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. Então vamos lá, pretérito perfeito do indicativo. Eu pus, pusestes, pôs, pusemos, pusestes e puseram do ão no final. E no futuro do subjuntivo, quando eu puser, quando tu puseres, quando ele puser, quanto nós pusermos, quando vós puserdes e quanto eles. Você viu que a perguntinha quanto, ele acompanha aqui também da mesma forma que a perguntinha que? Então, também faz essa relação. Importante, do presente do indicativo forma-se o presente do subjuntivo e o imperativo. Do pretérito perfeito do indicativo forma-se o pretérito mais que perfeito do indicativo, o futuro do subjuntivo e o pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, ele fala aqui que o pretérito perfeito do indicativo, ele vai gerar o mais do que perfeito do indicativo e o futuro do subjuntivo e o pretérito do subjuntivo. E, por fim, ele afirma aqui para vocês aqui que o infinitivo pessoal, ele vai formar através do pretérito imperfeito do indicativo, e o futuro do presente, ele vai ser o futuro do presente e o futuro do pretérito indicativo é o infinitivo pessoal. Então aqui ele fala que um verbo ele desencadeia outros e outros tipos verbais, outros e outros modos verbais. Então, no tempos verbais. Então, um modo ele pode estar sempre interligado um ao outro, que nem pretérito perfeito indicativo, ele vai formar o que? O mais do que perfeito indicativo e o futuro do subjuntivo e o pretérito imperfeito subjuntivo. Então, ele vai formar esses critérios aqui. A formação de tempos compostos. No quadro das flexões dos tempos e mostra o tempo composto é formado por um verbo auxiliar. Sempre olha o ter ou o haver. É um verbo principal conjugado no particípio. O verbo auxiliar ter e haver tem conjugações especiais. Observe, conjugação lembrando, primeira ar, segunda er, terceira ir. Isso eu já estou internalizado que vocês sabem sobre isso, tá bom? Verbo ter. Presente do indicativo, tenho, tens, tem, temos, tens e tem. Presente do subjuntivo, imperativo negativo, informativo, imperativo afirmativo. Tenha, tenhas, tenham, tenhamos, tenhais e tenham. Aí aqui novamente, tenhas, tenha, tenhamos, tenhais e tenham. Você viu que permanece a mesma forma, o negativo com o presente do subjuntivo?
E no afirmativo ele muda. Tem, tenha, tenhamos, tente e tenham. Ok? Então vocês olham essa demarcação. Pretérito perfeito do indicativo. Tive, tiveste, tive, tivemos, tivestes e tiveram. Mais do que perfeito, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito subjuntivo e futuro do subjuntivo. Tivera, tiveras, tivera, tivéramos, tivereis e tiveram. Tivesse, tivessem, tivesse, tivéssemos, tivesseis e tiveram. Repara a finalização de cada verbo, gente. É muito fácil o livro didático de vocês jogarem os verbos aqui para vocês, porque normalmente livros de terceiro ano ele já associa como se vocês já soubessem um assunto. Também é uma forma dos professores também, porque vocês passaram mais de 12 anos estudando o mesmo assunto, do pré praticamente até o terceiro ano, aprofundando mais no Fundamental 2 e no ensino médio. Então ele joga como pressuposto que vocês já sabem sobre isso. Ok? Então, bora lá. E o futuro subjuntivo? Tiver, tiveres, tiver, tivéssemos, tivermos, na verdade, tiverdes e tiverem. O que eu quero que vocês reparem sempre nas terminações? Isso aqui são verbos regulares, ou seja, apresenta uma base, que é o radical, mais uma conjugação. Ele não tem alteração nem na conjugação e nem no radical. Por isso que são verbos regulares. E o futuro é imperfeito, né? Verbo. E no infinitivo, gente, perdão. Imperfeito eu tenho o pessoal e o futuro do indicativo. Ter, teres, ter. Olha, o ter, minha forma original. Teres, o ter novamente, o temos, o terdes e o terem. Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Terei, terás, isso no futuro do presente. Terás, terá, teremos, tereis e terão. Ok, gente? E aqui mais em cima ele vai falar no infinitivo imperfeito. A mesma forma, gente. Sempre olhem uma terminação. Só que aqui ele vai ter um porém. Ele vai ter o gerúndio, que é o tendo, e o particípio no passado, que é tido. Do verbo haver, da mesma forma que ele está falando da formação dos períodos compostos, né? Pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito, imperativo. Então, vai acabar sendo um bastante repetitivo que vocês têm que acabar estudando em casa, percebendo isso mesmo em casa, na questão da escrita. Aqui ele apresenta os verbos para vocês. Haja, hajas. Então, ele vai apresentar as terminações propriamente ditas para vocês, porque eles estão relembrando aquilo que vocês já sabem, que ele induz que vocês já sabem. Aqui ele vai citar os principais verbos para você sempre essa formação do verbo ter e o verbo haver, que são verbos auxiliares, como ele já havia explicado para você. A formação do tempo composto pode gerar dúvidas. Tenho impresso muitas cópias de documentos, ou tenho imprimido. Essa dúvida ocorre porque alguns verbos são abundantes, ou seja, apresentam duplo particípio. Veja o quadro a seguir. Se eu falar tenho impresso ou tenho imprimido, ele vai trazer redundância. O que é essa redundância? Um duplo sentido. Aí eu tenho os verbos no infinitivo, no particípio regular e os particípios particípio regular e o particípio irregular. Esses são os verbos no infinitivo, que é a tabela aqui que eles apresentam para você. Igual aceito, no particípio regular aceitado e o particípio irregular aceito. Então, forma original, eu gosto de falar particípio regular, particípio irregular.
aceitado e aceito, entregado, entregue, expulsado, expulso. Repara que no participo regular ele tem a forma do ado e ido, na grande maioria, e aqui não há essa forma. Repararam isso? Aqui é aceito, entregue, expulso, isento. Então, bora lá. Questão do ido aqui. Ado e ido aqui, gente. A norma prevê que, para os verbos abundantes, o particípio regular é usado com auxiliares ter e haver. Assim, fica fácil responder a dúvida anterior. De acordo com a norma padrão, deve-se usar tenho imprimido. Por que tenho imprimido? Porque você vai usar tenho impresso. Normalmente na fórmula oral você fala, não, eu tenho esse arquivo impresso. Mas eu tenho imprimido seria a forma correta de se falar pelo uso do verbo ter. Por causa da terminação dele, como vocês viram aqui. Vocês viram nas explicações anteriormente do verbo auxiliar ter e o haver. Já nas locuções verbais como o verbo auxiliar, ser e estar empregam seu particípio regular. Então, no verbo ser e estar sempre vai empregar o quê? O particípio irregular. No caso, ele tinha pegado o livro na biblioteca. O livro foi pegou na biblioteca. Ó a questão do verbo regular aqui, no sentido regular, e aqui no sentido irregular. O livro foi pego, ninguém havia entregado, os documentos estão entregues, a polícia tinha pedido. Então, aqui normalmente são os tempos irregulares. Vale também realçar que alguns particípios empregados na linguagem coloquial, na linguagem de agora, coloquial, não se verifica em textos formais. Assim, não se admite, de acordo com a norma padrão, particípios como estes: trago para trazer e chego para chegar. Ninguém tinha trazido o material. Então, você não vai colocar ninguém tinha trago o material, porque é uma forma informal. Então, é errado de escrever, é errado de escrever dessa forma e até mesmo de pronunciar muitas das vezes. Então, tinha trazido o material. O material não foi trazido. Eles ainda tinham chegado. Você não vai falar, eles não tinham chego. É uma forma errada de se pronunciar. Aqui eles apresentam os verbos abundantes do particípio ganhar, ganhando e ganho, no regular e no irregular. Aí ele faz essa mesma definição, a mesma explicação. Eu tinha ganhado, foi ganho, no regular e no irregular. Aí ele apresenta a classificação e referência adverbial. Aqui agora ele entra nos critérios adverbiais. Então, aqui agora ele vai entrar nos critérios de classificação e referência adverbial. No advérbio, você sempre tem que olhar o modo em que o advérbio se encontra, né? O que seria esse modo, essa classificação desses advérbios? Então, o que é o advérbio? Ele é um modificador. Ou ele vai modificar o verbo, ou o substantivo, ou o adjetivo, ou o numeral, ou o próprio advérbio. Então, eu tenho todos esses critérios como questão de verbo. O advérbio pode fazer um advérbio que modifica o pronome, ou ele acompanha, ou ele modifica. Então, fica o critério do contexto que ele vai estar empregado no critério de quem escreve. Claro, você está escrevendo um texto, você quer utilizar um advérbio. Então, você tem que saber o advérbio e a intenção que você quer usar ele. Você quer usar um advérbio de intensidade, supondo. Você é muito advérbio de intensidade inteligente. Um advérbio acompanhando o quê? Um adjetivo. Então, nós dando um ênfase ao quê? A um adjetivo. Uma questão de grandeza, muito, de intensidade. Então, pode sim entrar nesses critérios.
Aqui ele apresenta um poema de Manuel Bandeira, poema Só para Jaime Ovalle. Quando hoje acordei, ainda fazia escuro. Embora a manhã já estivesse avançada, chovia uma triste chuva de resignação. Como contraste e consolo o calor tempestuoso da noite. Então me levantei, bebi o café que eu mesmo preparei, depois me deitei novamente, acendi o cigarro e fiquei pensando, privos nossos, humildemente, pensando na vida e nas mulheres que amei. Idem. Um poema de Manuel Bandeira, poema para Jaime Ovalle. Podemos perceber que no termo destacado novamente, humildemente, se ligam diretamente a verbos deite e pensamos. Estão ligados a nossos verbos, indicando circunstâncias faladas por eles. Então, bora lá. Advérbio. O que é um advérbio? São modificadores, como eu falei para vocês, do verbo por excelência. Vai lembrar que o advérbio ele não modifica somente o verbo, tá? O livro de vocês ele não apresenta a explicação toda. O advérbio ele não modifica somente o verbo. Exemplo. Eu tô com a minha gramática aqui ao lado, como sempre. E eu vou pesquisar aqui agora para vocês a definição de advérbio de acordo com a minha gramática. Página 393 da minha gramática. Só para tirar essa dúvida realmente de vocês. Advérbio. De acordo com a minha gramática. Ó, advérbio. É a palavra que modifica um verbo, um adjetivo, outro advérbio ou uma oração inteira. Aqui ele fala que os advérbios são modificadores do verbo por excelência. Em qualquer gramática, em qualquer meio, você vai ouvir que ele modifica sim o verbo, mas também junto um advérbio, um adjetivo, ou um outro advérbio, ou uma oração inteira. Em outras gramáticas, você vai ver que ele também pode modificar um substantivo, dependendo do contexto. Ou em outras gramáticas, você vai ver ele modificando um pronome ou um numeral, tá? Tem esses casos sim. E é bem interessante nas classificações dos advérbios. Na minha gramática, ele apresenta as classificações, como que dá pra vocês verem aqui, de afirmação, dúvida, intensidade e assim por diante. É interessante vocês sempre verem isso. Igual, na minha outra gramática, do Celso Cunha e da Lindgren Silva, vou procurar advérbios aqui para te mostrar a definição. Porque é importante a gente fazer essa construção de definições de livro para livro. O livro de vocês fala modificador do verbo, mas eu quero provar para vocês que ele não modifica somente o verbo. Cadê o advérbio aqui? Página 541. Advérbio, aqui. Também, como vocês podem ver, advérbio. Aqui ele fala, é o modificador do verbo. Essa função básica geral com certos advérbios que ligam ou são primitivas. Aqui ele também fala, pode modificar também o adjetivo, um próprio advérbio e... qual outro? Que aqui ele está separado em tópicos. Ele pode um adjetivo, um próprio advérbio e ele pode modificar uma oração inteira. Aí vem nesse último emprego, vai gerar um destacado no início e no fim da oração. Aí aqui ele abre esse posicionamento linguístico. Então é interessante vocês verem isso realmente, igual em cada gramática que ele apresenta. Ele não apresenta somente os verbos, mas também o acompanhamento. Aqui nele, um pouquinho mais pra frente, ele apresenta exemplos de colocação de advérbios através, igual nessa minha gramática, nessa do Celso Cunha e da Lindgren Silva, no valor de substantivos, superlativos,
em outros critérios, mas vai de gramática para gramática, que é o que os professores normalmente ele trazem como conhecimento a mais que o livro de vocês, além do livro de vocês, tá bom? Então vamos lá. Contudo, o conceito de advérbio está estendido para os modificadores dos adjetivos dos próprios advérbios, podendo também modificar uma oração. Então, aqui ele também apresenta esse critério. Mas ele fala sempre o verbo por excelência. Não somente do verbo, tá, gente? Lembrem disso, isso que eu quis trazer para vocês. Estou muito, advérbio de modificando o quê? O verbo. Estou bem cansado, modificando o quê? Um adjetivo. Falou muito bem, advérbio modificando um advérbio. Felizmente, é um advérbio modificando uma oração inteira, porque o felizmente aqui, vocês viram que ele está taxado entre vírgula, e o felizmente ele modifica todo o sentido da oração. O advérbio ele é invariável. Por que ele é invariável? Porque ele não tem essa flexão de gênero e número, tá bom? Ou seja, não só flexão de gênero e de número e nem de pessoa. Ela falou pausadamente, advérbio de modo. Eles falaram pausadamente. Então não tem elas falaram pausadamente. Não tem isso, não tem essa questão de número. E normalmente a pessoa ela vai ser bem demarcada aqui no início. Então eles vão apresentar os advérbios. Eu tenho os advérbios de afirmação. Os mais usados são sim, certamente, realmente, de certo, entre outros. Ela certamente fará isso. Eu tenho de negação. Os próprios de negação falam que é o uso do não. Eu tenho os advérbios de negação, que normalmente eles farão o uso do advérbio de negação mesmo, que é o não. Afirmação normalmente é o sim e de negação o não. Mas sim, há outros advérbios que também ligam a termos negativos, que é absolutamente, jamais, nunca, que o nunca não tá aqui, mas o nunca ele é muito usado como advérbio de negação. Então tem outros advérbios também que vai estar representando valor negativos além do não e afirmativos do além do sim. Advérbios de modo. O modo, eu gosto de falar que ele é um modo em que a pessoa se encontra, né, no momento. Assim, calmamente, pausadamente, lentamente. Nos advérbios de modo, normalmente, na maioria das vezes, vai ter o uso do sufixo mente, tá? E ela respondeu calmamente. Então, se ela não tiver no valor afirmativo, ela vai estar no valor de modo. Verbo de tempo. Verbo de tempo vai expressar valores de tempo. Já, sempre, hoje, amanhã, ontem, agora, então, ainda. O mal também entra aqui no de tempo. Ela saiu ontem. O mal também entra de tempo. Mal ela sabia, então, entra esse critério de tempo. Dúvida, aqui, perdão, lugar. Aqui, lá, ali, acolá, abaixo, perto, aguém, longe. Onde você vai? Eu vou ali. Advérbio de lugar. Ela mora aqui. O advérbio de dúvida. Talvez, possivelmente, provavelmente, quiçá. Talvez ela chegue atrasada. E o de intensidade, que pra mim são os mais fáceis. Pra falar a verdade pra vocês, todos os advérbios em si são fáceis. É a maneira de uso. Vocês usam o advérbio o tempo inteiro. Um advérbio assim que na faculdade eu aprendi que era cognição, né? Na área de cognição e linguagem. Que é um advérbio de local, de deslocamento. Eu vou subir pra cima. Então, ele vai estar dando ênfase para onde que ele vai subir. Eu vou subir para cima. Não é errado falar subir para cima. Não é. É um advérbio que vai trazer o que? Intensidade a algo. Subir para cima. Então, trazendo essa intensidade. Não é errado falar isso. Muitas pessoas acham, você vai subir para baixo? Como que é? Mas não é. Isso tem um nome específico na cognição e linguagem. Que eu não vou entrar muito em critério porque é matéria mais nível universitário. Mas não é errado da forma que as pessoas falam que é
errado. Então, bora lá. Há ainda os advérbios interrogativos, empregados em interrogação, diretas ou indiretas, podendo indicar circunstâncias de causa, modo, tempo e lugar. Por que? Separado expressa causa. Por que estás tão nervoso? Diga-me por que não viestes. O como, ele vai ser usado no modo. Como ela saiu? Não sei como. Ela morreu. O quando, em tempo. Quando você virá? Ela não disse quando mamãe chegará. Vocês separaram que em cada exemplo aqui ele trouxe uma pergunta direta, indireta, no negativo, direta, indireta. Então, na direta há o uso de interrogação, e indireta não normalmente, não necessariamente, vai ser o uso do ponto final. É como se fosse uma pergunta indireta, um deboche, um sarcasmo, muitas das vezes usado. Mulheres sabem usar muito bem isso quando tá discutindo com o namorado, em relacionamento, ou quer jogar na cara de outra pessoa. Então, mulheres fazem muito bem isso. Onde de lugar. Onde você estava? Perguntei onde você colocou o livro. Atenção, aqui ele vai explicar a questão do onde, do aonde e do onde, que vai ser mais bem marcado no final lá do livro de vocês, tá bom? No final da explicação do conteúdo. O onde ele é variante de o aonde ele é variante de onde. Nos casos em que há ideia de movimentação, direção, onde a contração de onde está em desuso na maioria das regiões do Brasil atualmente. Aonde ela vai? Não quero saber aonde você quer chegar. De onde ou donde ela vai. Então, o que tá falando? Que o donde, muitas das vezes, foi substituído pelo de onde. Eu sou um pouco abstrata, assim por dizer. Eu gosto dos termos mais antigos. De onde ela vai? Não é, gente, tanto que é belo você fala de onde ela vai. Ou de vez da onde ela vai. Ou de onde ela vai. Você fala de onde ela vai. Pergunta, chega na mãe de vocês ou na namorada de vocês e fala de onde você vai. Só pra ver falar o que é de onde. Aí depois vocês me contam a experiência, tá bom? Vocês falam que eu aprendi com a professora Amanda de gramática, que ela falou que o de onde também tem representação do donde, que ele não tá sendo mais utilizado em grande parte do Brasil. Aí eu tô querendo utilizar para não morrer aqui no Goiás. Então, de onde você vai? É muito mais belo, gente. Muito mais charmoso o de onde do que o de onde. Eu tenho os graus dos adjetivos. Os graus adjetivos, eles será... Lembrando que os adjetivos, eles são invariáveis, eles não sofrem flexão. Tá? Aquele aplica muito bem esse quesito aqui. Entretanto, os advérbios de modo derivados dos adjetivos têm a categoria de grau. Então, os advérbios de modos, eles têm a categoria de grau. Não é grau. Lembre-se que grau não é flexão. Não vou flexionar em gênero, número e pessoa. É grau. Quais são os 3 graus comparativos? O de igualdade, o de superioridade e o de inferioridade enquanto quesito advérbio. Ok? Você fala tão calmamente quanto José. Advérbio de uso do como. João fala mais calmamente do que José. De superioridade. Inferioridade. João fala menos do aquele uso como, quanto José, ou como José, que pode ser usar, ou do José, o que José também pode usar. João fala menos calmamente que José ou do José, mas no caso que José, ok? Isso nos grau comparativo. Ok, gente? Eu tenho 3 graus comparativos no advérbio.
Igualdade, João fala tão calmamente. Olha o meu advérbio de modo aqui, calmamente. Meu advérbio de modo vai estar no meio desses termos, tá bom? Quanto José, superior, mais calmamente do que José, inferior, menos calmamente do que José. Eu tenho os graus superlativo. No grau superlativo, onde se destaca um ser dentre outros, na circunstância de ação verbal. Então, um ser vai ser o quê? Destacado entre outros. Maria é a mais inteligente da sala. Então, Maria está sendo comparada a mais do que todo mundo ali junto. Eu vou ter superlativo intenso e o superlativo absoluto. No intenso é quando um ser inserido numa relação, num conjunto destaca circunstância de sua ação verbal. Eu vou ter o de superioridade e o inferioridade. João fala o mais lentamente possível. De inferioridade, João fala o menos lentamente possível. Então, o superlativo intenso é quando um ser inserido numa relação no conjunto destaca-se pela sua própria circunstância. Então, ele está referindo o quê? A ele mesmo. João fala mais lentamente possível. Então, ele está trazendo o quê? ênfase a uma circunstância dele mesmo. João fala menos lentamente possível, uma circunstância dele mesmo. Diferente do relativo absoluto. No relativo absoluto, ele vai destacar a circunstância quando o ser tem a circunstância em ação verbal destacada por si só também. João fala muito lentamente. Assim eu vou ter o analítico e o sintético. No analítico ficará João fala muito no sentido de extremamente lento. Então eu vou tirar o muito, eu vou cortar o muito, vou tentar fazer um xizinho aqui. O muito e vai trocar pelo extremamente lento. Ou o João fala lentissimamente. Então, no absoluto, no superlativo absoluto, terá essa alteração. Locuções verbais. Equivalem um advérbio na função mais estruturada de maneira distinta, tal qual o advérbio exerce a função de adjunto adverbial. Ela chegou ontem. Ela chegou na semana passada. Então, na semana passada seria uma locução verbal. Ele precisa mais de um termo que tenha sentido de Então, ontem ele é um termo fixo, advérbio de tempo. Ela chegou na semana passada. Então, esse na semana passada seria uma locução verbal, porque essas três palavras representam a função de uma única semana, fazendo uma demarcação de tempo. Aqui ele faz essa diferenciação do ontem da locução, que é o que eu acabei de explicar para vocês. E aqui, por último, ele traz um exemplo de onde usar aonde e onde. Então, aqui ele faz a indicação. Quando você usa onde, indica um lugar em que algo ou alguém está. Deve ser utilizado somente para substituir vocábulo que expressa a ideia de lugar. Então, onde você só vai usar quando for para substituir um vocábulo que vai expressar o que? A ideia de lugar. Não sei onde fica a cidade de Araguaia. Nessa sala de reunião aconteceu a melhor negociação de todos os tempos, onde se garantiu o fechamento de nossa melhor contratação. Então, ele vai trazer essa ideia também de indicar algo ou alguém no texto. Onde você vai? Ou não sei onde que fica Goiânia. Ou não sei onde que fica o Colégio Harmonia. Então, a mesma coisa. E o aonde, que só pra gente finalizar, indica também lugar em que algo ou alguém está, porém quando verbos que se relacionar com onde existir a preposição a, deve-se agregar essa preposição, formando assim o vocábulo aonde. Expressa a ideia de destino,
movimento, conforme o exemplo a seguir. Aonde você irá depois das visitas. Então, onde ele mostra essa ideia fixa de lugar, expressa a ideia de lugar, e aqui ele expressa essa ideia de movimento, de destinos. A pessoa está deslocando. Onde você irá depois das visitas? Elas chegaram aonde ninguém nunca mais chegou nessa empresa. Então, essa é questão de deslocamento. E é isso, gente. Nossa aulinha de hoje, aqui do lado ele apresenta o resuminho aqui, que depois vocês dão uma olhadinha. E tarefinha de casa. Como que será feita a tarefa de casa? Ai, gente, eu errei aqui o capítulo. É o capítulo 8, que é o verbo e advérbios, que é o que nós acabamos de estudar. Página 47 do livro de vocês, até a página 51, que são os exercícios na note marcar. E terá o exercício da lista de exercícios. O que será essa lista de exercícios? Ela terá o valor da prova de vocês, que vai ser 5 pontos, ok? No valor dessa prova, as atividades, os trabalhos, vai entrar tudo como nota de atividades e trabalho. O que seriam os trabalhos? As pesquisas que eu pedi para vocês fazerem, tudo mais, seriam formas de trabalho que vocês me mandaram por foto no WhatsApp ou pelo e-mail. A lista de exercícios vai entrar como nota de prova. Por isso que ela tem que ser entregue, gente, até o dia 23/6, porque eu tenho que fechar a nota de vocês, como eu falei no início da aula, até o dia 25. E eu preciso corrigir essas listas de vocês e essas tarefas que vocês vão me entregar. Então, eu farei tudo no dia 23 e 24 para enviar no dia 25, bem cedinho, para a escola, as notas das provas de vocês. No mais, vai dar até meio-dia, no dia 25. Eu vou mandar o arquivo para vocês no Word, no grupo. Vocês vão poder responder para mim na própria lista ou no caderno. Se vocês forem responder na própria lista ou no próprio arquivo no Word, vocês vão ter que colocar essa resposta em vermelho. Ou no papel, você vai colocar a lista de exercícios, seu nome na lista lá no papel e me enviar. Não esqueçam de colocar nomes aqui, ó, no cabeçalho, o nome completo de vocês. Ok? Não esqueça de colocar o nome completo de vocês. A turma já vai estar demarcada lá, tá? Vocês vão ter que me enviar, podem me tirar em dúvida no WhatsApp ou no Instagram. E a tarefa deve ser entregue no WhatsApp ou pelo e-mail, tá bom, gente? E coloquem o nome completo e turma. Galera, vocês têm até o dia 23 para me entregar essa lista e essa tarefa. A lista será questões de marcar e algumas questões de interpretação normal, tá? Já fizeram lista minha, vocês sabem como que é. Precisa entregar na escola? Não precisa, porque eu estarei enviando no arquivo do Word para vocês, gente. Então, não precisa ser entregue na escola. O que eu quero, gente? Eu quero que vocês me enviem esse arquivo no WhatsApp ou no e-mail. No WhatsApp ou no meu e-mail, amd_evarista@hotmail.com, tá bom? No WhatsApp ou no e-mail. Vou até tirar do sublinhado aqui. Ou no e-mail. Ok, gente? Então é isso, a tarefinha de vocês. Página 47, 51 é a lista de exercícios que eu vou disponibilizar. Qualquer dúvida, estarei no WhatsApp ou no Instagram para tirar para vocês. A tarefa vai ser entregue no WhatsApp ou pelo e-mail e com nomes, por favor. Beijão. Tchau, tchau, meus amores. E até a próxima.